No vídeo de hoje eu vou falar sobre intenção de estudos na sua aplicação de estudos aqui para o Canadá. Não sai daí! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Kariniane, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Antes de você começar a assistir esse vídeo, eu já vou pedir para você assinar o canal e ativar as notificações. É muito importante que, enfim, o canal cresça, tenha relevância e chegue para mais pessoas que precisam. Então eu conto com a colaboração de vocês. E ao final desse vídeo, se você gostar, não esqueça de deixar o seu like e se você tiver dúvidas, deixe seus comentários porque eu respondo todo mundo. O vídeo de hoje é um dos tópicos assim que eu recebo muitas perguntas e eu vejo que gera muitas dúvidas em relação, que é a construção ali, da sua carta de intenção de estudos quando você está fazendo a sua aplicação de Study Permit, ou seja, de visto de estudos aqui para o Canadá. E antes de eu entrar nesse ponto, às vezes você vai me ouvir falando aqui Study Permit, ou que é permissão de estudos ou visto de estudos, mas só para você entender a diferença de um pouquinho de cada um deles, é o seguinte: o visto de estudos é a aplicação que você faz, por exemplo, aí do Brasil, e você vai receber um stamp no seu passaporte, que é aquele adesivo, o carimbo, enfim, que permite que você faça a viagem de entrada aqui para o Canadá, para que você possa viajar para o Canadá. O visto, ele nada mais é do que o documento que é uma autorização de viagem, que permite que você venha para cá para fins de estudo especificamente. Quando você chega aqui no Canadá, que você vai entrar como estudante aqui no Canadá, você recebe um documento na fronteira que se chama Study Permit, ou seja, permissão de estudos. São documentos diferentes, porque o visto de estudos nada mais é do que a permissão de viagem para cá. Chegando aqui, sabe-se que o motivo que você vai entrar aqui no Canadá é estudos, e a permissão de estudos é o que efetivamente te permite estudar aqui no Canadá. Lembrando que, enquanto o seu Study Permit estiver válido, você vai poder trabalhar aqui no Canadá. E enquanto o seu visto de estudos estiver válido, você vai poder viajar, entrar e sair normalmente aqui do Canadá. Então, só para a gente separar esses dois termos específicos. Então, vamos lá. Quando você faz a sua aplicação aí no Brasil, você estará aplicando para o seu visto de estudos. E aí, nessa aplicação, você vai precisar de documentação que vai suplementar a sua aplicação. Lembre-se que essa aplicação nada mais é do que informações e documentos que você coloca no sistema. Então, até esse determinado momento, todas as informações que você coloca ali são fatos, assim, documentos que você vai colocar para provar que você tem o financeiro, para provar que você tem a carta de aceitação de estudos, que é a LOA, Letter of Acceptance, da instituição, ou seja, todos os requisitos ali que você vai cumprir no checklist da sua aplicação, seja aplicando sozinho ou com a ajuda de um profissional. A carta de intenção de estudos ou Motivation Letter, cada um vai chamar de um jeito. O que é isso? Tudo na sua aplicação foi documento, fato e informação somente. A carta de intenção é o único momento em que você está ali falando com o oficial quais são as suas reais intenções de estudar aqui no Canadá. Então é um momento, vamos dizer assim, mais pessoal da sua aplicação de estudos. E ela é muito importante. Quando eu preparo uma aplicação de visto de estudos e tudo mais, depois extensão, de permissão, essas coisas, eu sempre vou levar em consideração 4 fatores, que são, na minha opinião, muito primordiais para a montagem de um processo temporário, vamos dizer assim. Primeiro deles, obviamente, num visto de estudo, a gente não pode negar que o financeiro é o peso maior do processo. Então, vamos dizer ali que pelo menos 70% de toda a sua aplicação é o financeiro que vai pesar ali. Depois disso, o segundo maior motivo é, obviamente, a sua intenção de estudos. E aí, depois disso, a gente trabalha com fatores como vínculos com o Brasil e histórico de viagens. Então, basicamente, esses fatores ali vão montar o seu processo e, possivelmente, na minha opinião, eu acho que o oficial vai avaliar esses fatores em conjunto. Eu acredito que o único que tenha peso para negativa isolada no processo é o financeiro, todos os outros isoladamente não será o maior motivo de recusa. Por exemplo, vínculos com o Brasil. Se você não tem tantos vínculos, mas o seu financeiro está fraco, a sua intenção de estudos está fraca, isso vai levar ali para uma maior chance de negativa. Mas simplesmente só o fato de você
você não ter um vínculo tão forte, mas o seu financeiro tá legal, sua intenção tá bem embasada, seu histórico de viagens é muito bom, isso sozinho não vai fazer com que a sua aplicação seja negada. Mas o peso que se tem uma intenção de estudos num processo, ele é muito forte. Lembra que eu falei aqui no comecinho? Ele é o único momento do seu processo no qual você está falando com o oficial, vamos dizer dessa forma, que é toda a carga pessoal do seu processo. É o momento que você tem que convencer o oficial que está lá do outro lado que você não é só um número, um documento e um papel, que você é uma pessoa que tem uma intenção muito forte, explicando ali os motivos pelos quais você quer estudar no Canadá. Na minha opinião, é um dos documentos, um dos documentos mais importantes do processo. Então, se você for fazer o seu processo sozinho, ou mesmo com a ajuda de um profissional, você que escreve a sua carta de intenção, eu obviamente passo todos os guides para o candidato, falo, ó, é assim que você vai fazer, vou revisar, vou ajudá-lo, mas no final das contas, a verdade, vamos dizer assim, né, o que tem que ser escrito lá é a pessoa que tem que dizer. E essa intenção de estudo tem que ser muito embasada, porque o oficial vai levar isso em consideração, sim, e tem um peso muito forte na análise do seu processo. Então vamos lá, como pensar assim? É óbvio que aqui eu não vou falar assim, olha, como fazer uma intenção passo a passo. Eu vou te mostrar como que você pode construir o seu pensamento para poder escrever sua carta de uma melhor forma, vamos dizer assim. Primeiro ponto, parte do processo de residência temporária, parte não, né? Vamos pôr ali integralmente o processo de residência temporária está embasado no fator de que você precisa mostrar para o oficial que você vai vir para o Canadá, que você vai estudar, que você vai passar esse tempo aqui aprimorando seus skills, vamos dizer assim, e que você voltará para o Brasil e que os skills, aprendizado, experiência que você adquiriu aqui no Canadá irá fortalecer a sua profissão, seu currículo para o mercado de trabalho quando você retornar ao Brasil. Então, esse é o embasamento que se usa numa intenção de estudos. Tipo assim, eu estou querendo passar uma temporada no Canadá, por isso, essa modalidade de visto ele é uma modalidade de residência temporária, e você vai voltar para o Brasil depois, ou para o seu país de origem, enfim, né? Você vai voltar, e que tudo que você adquiriu aqui será essencial para você retomar o mercado de trabalho muito melhor do que quando você saiu. Então, espera-se que a sua intenção de estudos seja muito alinhada com seus objetivos profissionais, demonstrando o quanto que isso vai enriquecer o seu perfil, o seu potencial, possibilidade de ganhos e tudo mais. Então, é aí que entra um ponto bastante crucial. Escolher um programa de estudos que esteja coerente com essa narrativa que você vai fazer. Porque é importante que o oficial veja nessa intenção que os motivos que você está buscando aqui no Canadá, eles são fortes o suficientes para demonstrar que você realmente vai ter um enriquecimento de carreira e que depois isso vai ser muito essencial para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, pessoas que estão ali numa construção de carreira, têm um perfil muito analítico, técnico e tudo mais, qual que seria o próximo passo que essa pessoa daria na carreira? Eu já tenho 5, 7 anos de carreira, por exemplo, eu estou buscando agora um cargo de liderança, que eu tendo um skills, uma vivência internacional, estudar num dos países que, por reputação, tem uma das melhores educações do mundo, vai fazer muito sentido. Quando eu entrar com o meu currículo no mercado de trabalho, com certeza eu vou ter um destaque. Então, pensa nessa lógica. Por exemplo, tenho 5, 7 anos de carreira, perfil analítico ou técnico e tudo mais, queria fazer agora, meu próximo passo seria buscar um cargo de gestão, por exemplo, de liderança. Qual que seria o programa de estudos que eu vou buscar que reflete isso? Um MBA, uma pós-graduação, já sou formado, já tenho tanto tempo de carreira, agora preciso de um MBA ou uma pós-graduação em gestão. Qualquer coisa ali que faça sentido com esse objetivo profissional. E aí você busca um curso nessa lógica, e aí quando você for escrever sua intenção de estudos, você vai suplementar com isso. Falar, olha, eu sou formado na área de administração de empresas, eu já atuo há 5, 7 anos como analista, sênior e tudo mais, e agora eu estou buscando um cargo de liderança, trabalho numa empresa que é multinacional, então ter essa vivência aí no Canadá, no exterior, conciliada ao programa de estudos que eu escolhi, que está muito alinhado com o meu objetivo profissional. Eu vejo que toda a grade curricular desse programa está ali colaborando com os meus objetivos profissionais, é uma ótima oportunidade de eu fazer um grande networking com profissionais dessa área, eu estarei estudando num dos países que tem melhor ali referência educacional do mundo, que é o Canadá. Alinhado a isso, eu estarei ganhando uma experiência internacional e melhorando o meu inglês, já que eu trabalho numa empresa onde o inglês é muito valorizado. O mercado de trabalho aqui no Brasil ou no país que eu estou valoriza muito a questão dessa vivência internacional e o aprimoramento do inglês. Então, eu estou alinhando todo, esse tempo que eu vou passar aí, melhorando todos esses skills. Então, você vai escrever uma carta de intenção nesse sentido, falando
falando para o oficial o quão importante é para você estudar no Canadá e o quão né, vai melhorar o seu currículo depois e a sua possibilidade de um emprego ali de gestão, de supervisão, coordenação que você busca. Então, sempre pensa que a carta de intenção, a escolha do programa de estudos, ele tem que ter essa narrativa ali muito alinhada com esse discurso. O oficial precisa ver qual é a importância de você passar esse tempo estudando aqui no Canadá, e aí você conseguir linkar isso com sua carreira, mostra que você tem um perfil, e aí a gente entra naquela coisinha de quais são seus ties, né, que são assim, os seus vínculos com o Brasil, por exemplo. O oficial entende que a carreira que você está construindo, ela é um vínculo. Por mais que sabes que você vai passar 2, 3 anos fora estudando e trabalhando aqui, o oficial ele quer ver que você tem um bom currículo profissional, que assim, tipo assim, olha, essa pessoa ela tem muito mais a perder se ela ficar no Canadá de forma ilegal. Então ele tem que entender que o seu perfil profissional é bom o suficiente para você falar assim, eu não vou ficar no Canadá a qualquer custo. Eu prefiro voltar para o Brasil, que eu vou ter uma carreira melhor, um salário melhor, já vou estar encaminhado do que ficar ilegal trabalhando em empregos mais simples, me submetendo a qualquer tipo de situação. Então, basicamente, ali nos panos de fundo, vamos dizer, é isso que o oficial quer entender. E seus vínculos também fazem muito parte desse discurso, tá? Então, assim, quando você for pensar em estudar aqui no Canadá, já tenta procurar um curso nesse sentido. Vai ter uma narrativa legal, que vai combinar com uma intenção de estudos, que vai poder alinhar a tua carreira. Não escolha qualquer programa de estudos, porque isso pode, sim, comprometer a sua aplicação. Karina, então, se eu quiser fazer o que eu quiser, outro curso, eu não vou ter o visto aprovado? Não é isso. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre como fazer uma carta de intenção que pode melhorar as suas probabilidades, o seu potencial ali, vamos dizer assim, de aprovação do visto. Lembre-se que nenhum profissional pode te dar 100% de certeza de aprovação em nada que se refere a visto aqui do Canadá, nada, porque no final das contas, o nosso trabalho é garantir que estamos fazendo uma aplicação que tem mais chances de aprovação, que ela está forte, que ela está bem embasada, que ela está bem suplementada. Eu trabalho para mitigar os riscos do processo, para que você tenha boas chances de aprovar. Mas eu não posso virar para você e ninguém pode falar, isso aqui, se você fizer dessa forma, vai ser aprovado. Então, assim, óbvio que você vai encontrar pessoas ali que, mas eu mudei totalmente de curso e deu certo. Sim, isso pode acontecer. O que eu falo, por isso que eu peguei aqueles 4 pontos iniciais. Se você tem um financeiro muito forte, os seus vínculos são fortes, estabelecidos, você tem um histórico de viagem, já fez intercâmbio, já viajou bastante, a sua intenção de estudos, ela pode ser um pouquinho diferente do que eu falei aqui. Mas na medida do possível, tenta sempre manter esses 4 pontos do seu processo bastante alinhados, porque isso só vai dar mais chances ali de você ter a aprovação, ter o resultado com sucesso na sua aplicação. Vamos falar de cenários aqui para você começar a pensar o que é, como fazer essa intenção de estudos, como elaborar melhor. Eu falei de um cenário onde a pessoa se formou em administração de empresas, mas não só administração de empresas. Por exemplo, a pessoa é engenheira, se formou em engenharia, já trabalha na área de engenharia, e aí vai buscar um programa de estudos no Canadá. Por que não fazer, por exemplo, alguma coisa relacionada? Mesmo que a pessoa queira ir para uma área de negócios, que é business, mas faz uma gestão de projetos, uma pós-graduação ali que vai, né, que seria pensar assim, qual seria o próximo passo na minha carreira? E aí pensar, o que eu faria no Brasil para alcançar esse objetivo? Tipo, se eu quero realmente um cargo melhor, crescer ali na carreira, o que eu iria fazer? Eu já fiz um bacharel em engenharia, já fiz um bacharel em administração, já fiz um bacharel, agora eu vou fazer um MBA, vou fazer um mestrado, o que eu vou fazer? Então, assim, sempre pense em qual seria o próximo passo que você daria se você estivesse aí no Brasil. E aí pensa de uma forma lógica, por que não dar esse passo no exterior, fazer no Canadá, por exemplo? E aí escolher um programa que seja coerente com isso e que possa colaborar ali com a narrativa que você vai usar na sua carta. Karina, mas eu quero mudar totalmente de carreira, eu não gosto do que eu faço, eu quero realmente passar essa temporada no Canadá e fazer um curso totalmente diferente. É possível? É possível. É mais difícil de a gente montar isso? É mais difícil, dá mais trabalho, mas não vou dizer para você que é impossível. Até essa narrativa de mudança de carreira, ela pode fazer sentido. E ela pode fazer sentido para alguns perfis, talvez não para todo mundo. Então, por exemplo, qual que é o perfil que seria mais difícil a gente fazer uma mudança total de carreira? Aquela pessoa que se formou, nunca trabalhou numa área específica, não construiu uma carreira que seja sólida ou plena. Quando eu falo de construção de carreira, gente, não tô falando de 20 anos trabalhando na mesma empresa, no mesmo cargo. É bom que você tenha um histórico. Eu já trabalho desde a minha faculdade, já tenho 5 anos que eu estou trabalhando nessa área, venho crescendo, tô tendo projeção nessa área. Isso é uma construção de carreira e isso é um vínculo importante. Mas vamos pensar
aquela pessoa que mal se formou, que não para em trabalho nenhum, que nunca teve um salário que seja, vamos pensar num salário que é, por exemplo, um profissional qualificado ganharia uma média de X mil por ano. E eu não sei hoje quanto está a média de salário no Brasil, mas eu vou pensar que numa média, não convertendo obviamente, mas por exemplo, uma pessoa que se formou e vai entrar o entry-level job, ela vai começar na carreira, seria um júnior, óbvio que varia de cargo para cargo, de empresa para empresa, mas vamos pensar que no Canadá uma pessoa média dessa ganharia em torno de 60 mil dólares por ano. E se a gente levar isso para reais, óbvio que não vai ser vezes 4, mas assim, quanto que ganha um júnior no Brasil hoje, numa área específica, que se formou, tem um bacharel e tudo mais, talvez vai ganhar, vamos pôr ali na mesma escala, 60 mil por ano, reais. Se a pessoa pegou trabalhos que não eram qualificados, vou pegar exemplos, tá, gente? Foi vendedor de loja, depois trabalhou em lanchonete, depois, fica 3 meses aqui, não dá nem um ano ali, já tá sempre trocando de trabalho. Essa pessoa, ela não criou um histórico profissional interessante no ponto de vista de um visto de estudos. E aí, se essa pessoa não se formou, né, mesmo que ela estudou, ela não completou os estudos, ela já não teve uns cargos ali que foram considerados qualificados aqui no Canadá, você pega o imposto de renda dessa pessoa, não declara, ou nunca teve um salário ali que fosse significativo, que demonstrasse um profissional qualificado. Esse candidato, ele tem mais riscos de ter um processo de visto de estudos recusado. Por quê? Por conta desses fatores. Não se formou, ou se formou, nunca trabalhou na área, e vai vir aqui porque eu quero fazer, sei lá, culinária. Nada contra culinária. Mas a pessoa não vem de um histórico, não construiu nada nisso, não está aprimorando. Ela simplesmente quer vir para o Canadá para fazer um curso que não tem nada a ver com nada, com o perfil dela, nada disso. Não tem mais risco esse cenário? Porque o oficial, ele já não vê uma construção de vínculos muito forte com o Brasil, uma pessoa que ou não trabalha, ou não ganha muito bem, ou está sempre pulando de cargo em cargo, não se consolida em nenhum lugar, essa pessoa, ela não tem nada a perder no Brasil. Ela vai poder ficar aqui no Canadá, ela vai talvez ser propensa a ficar aqui no Canadá, mesmo que ilegal, mesmo que sem status, fazendo qualquer tipo de trabalho, porque vai remunerar tão bem ou mais quanto ela ficaria no Brasil fazendo isso. Então, esse tipo de perfil é mais arriscado você jogar ali qualquer coisa, qualquer curso e tudo mais. Ou mesmo assim, a pessoa se formou, trabalhou alguns anos, mas agora quer fazer alguma coisa totalmente fora da caixinha. Então, a pessoa vem lá, fiz business, trabalho na área de administração, ou engenharia, um cargo técnico, legal, né? E aí chega aqui, poxa, cansei dessa vida, eu quero realmente mudar, quero fazer artesanato, carpintaria, cursos que não tem nada a ver com isso. Aí o que acontece? Oferece um pouco mais de risco. O oficial, ele pode olhar aquilo e pensar, mas uma pessoa que está trocando de carreira, qual que vai ser o ganho lá no futuro dela fazer isso no Canadá e voltar para o Brasil? Então a gente tem que pensar que, assim, como esse programa seria interessante realmente para realçar o seu currículo quando você voltar para o Brasil. Então vamos pensar assim, pegar o exemplo de culinária. A culinária é um ambiente bastante competitivo, mesmo que você esteja mudando de carreira, você quer fazer isso no Canadá, numa escola que tem um renome mundial, porque como chefe de cozinha, quando você voltar para o Brasil e ter tido formação no exterior, com várias referências culinárias de outros países, com pessoas de outros países, e você testar, né, sabores diferentes e tudo mais, isso realmente vai fazer um diferencial para sua carreira, já que você está mudando de carreira depois de você já não está mais novinho. Então você pode colocar algumas coisas nesse sentido, certo? Mas assim, entenda que dá muito mais trabalho para você convencer o oficial nesse sentido. E aí lembrando que todos os outros pontos, financeiro, os vínculos que você tem e tudo mais, eles têm que estar muito mais fortes e robustos para que essa narrativa ela faça mais sentido para o oficial aceitar. É sempre analisar o cenário e ter uma autocrítica, sabe? A gente tem às vezes o costume de falar, o meu perfil é ótimo, né? Vou fazer essa carta de qualquer jeito aqui, vou mandar porque eu tenho certeza que vai ser aprovado. A gente tem que ter uma autocrítica assim, falar, poxa, tô mudando de carreira totalmente, então pensar lá do outro lado, quem vai ler essa carta, tipo, faz sentido? Olha a carta, você mesmo, você de fora, faz sentido para você? Você acreditaria nessa narrativa? E aí pensar em escrever alguma coisa que vai realmente convencer o oficial, fazer sentido, que para você pode ser também é a sua verdade. A intenção de estudos, a motivação de estudos, ela é um ponto delicado no processo. E ela vale sim você sentar e elaborar isso de uma forma muito bem pensada, muito bem elaborada, muito bem, né, consistente, porque pensa, gente, é o momento do processo onde é você falando com o oficial, é você tentando vender o seu peixe, convencer o oficial de que você merece ter aquele visto aprovado. Eu gosto de trabalhar a intenção de estudos muito bem, e eu acho que sim, que ela tem um poder, somado com outros
fatores que a gente tenta melhorar e sempre equilibrar, mas eu acho que ela tem um poder muito fundamental ali de aumentar sim as chances de você ter o seu visto aprovado. Então não é escrever qualquer coisa, não é, eu quero me livrar disso logo, não sei o que escrever, é pensar, tipo, olha, vamos abrir a cabeça no sentido assim, se fosse eu lendo uma carta de alguém e ter que tomar uma decisão baseada nisso, o que eu levaria em consideração para aprovar? Então eu vou querer ver uma história ali que faça sentido, que tenha uma narrativa legal, que tenha um link ali, tipo, poxa, vai realmente ajudar essa pessoa nesse ponto, nesse outro ponto, faz sentido o que essa pessoa está escrevendo. Então é isso que você gostaria de ler e talvez isso te convenceria a aprovar um visto. Então é isso que você tem que pensar, o que você vai escrever ali. Hoje eu vejo assim, eu faço ali o processo, eu falo, ó, escreva, por que você quis fazer esse curso, né? Então vamos tentar lá achar um link legal e pôr ali na carta. Então eu sempre deixo a pessoa escrever primeiro e depois eu vou costurando isso, editando isso junto com o candidato. Só que assim, às vezes essa primeira etapa que eu falo assim, escreve o que você sente, o que você quer, por que você quer fazer esse curso, por que você quer fazer isso, por que tem que ser no Canadá. A pessoa não consegue escrever. Ela não consegue tirar nenhum argumento bom para colocar na carta. Por mais que um profissional esteja ali para te ajudar, e óbvio que a gente vai trabalhar nisso, eu tenho que saber o porquê que você escolheu aquilo, para poder até trabalhar melhor nesses argumentos. E hoje em dia eu vejo as pessoas muito, escreve qualquer coisa. Tem que dar uma importância para a carta de intenção, porque ela é realmente muito importante no processo. E isso começa lá atrás, desde a sua decisão de estudar no Canadá, a escolha do programa que você vai fazer e depois a sua intenção de estudos, tá bom? Isso tem que ser muito bem amarrado desde o começo, para que você não faça escolhas erradas, porque uma vez que você tem depois uma aplicação negada, e obviamente que o oficial não vai virar para você, eu neguei por causa da sua carta de intenção. Não, vai vir com uma negativa, por exemplo, eu não acho que você tem vínculos suficientes com o Brasil. Ou eu já vi, sim, negativas do tipo, a carta, não acho que a sua intenção está muito bem explicada e não me convenceu de que você vai voltar para o Brasil depois, ao final da sua estadia aqui no Canadá. Então, assim, depois que você tem uma recusa, é muito pior, é muito mais difícil a gente conseguir consertar isso. Não que não consiga, mas é muito mais difícil. Se a recusa ela veio por conta da sua escolha de programa de estudos, né, a intenção que não foi bem elaborada e tudo mais, depois dá muito trabalho. Aí as pessoas vão falar, então agora eu vou mudar para o curso lá que eu não queria fazer, mas agora já que é por isso eu vou fazer. Depois mandar uma outra aplicação, falar, então, eu ia fazer culinária, mas eu pensei melhor, agora eu vou fazer business, porque eu já venho dessa área. É muito mais difícil depois a gente tentar remendar e consertar. Então é bom fazer certo desde a primeira, né? Da primeira aplicação, já trabalhar isso muito bem. Aí você vai falar, poxa, Karina, mas eu não quero fazer. Eu quero sair da minha área, eu não quero mais fazer um programa relacionado. Em alguns casos, eu já cheguei a orientar meu cliente a falar, escolha um programa relacionado, porque sim, isso pode aumentar as chances de ter a sua aprovação. E depois, chegando aqui quando você for fazer o college aqui, ou quando você for fazer seu programa de estudos aqui, você chega na coordenação e muda seu programa. Porque uma vez que a sua aplicação foi aprovada, e você mudou de programa, chegou aqui, não viu que não era o que você queria realmente, mudou o programa, não tem problema, você não vai precisar aplicar novamente para um visto de estudos ou renovar a tua permissão de estudos. Só se você mudar de college, de instituição, né, não só college, mas universidade, que você precisa fazer a mudança da DLI, que é o código daquela instituição, junto ao RCC, mas não é uma aplicação nova de estudos. Você não vai depois ter que justificar por que você está mudando de programa. Então pensa dessa forma como eu falei, se você estiver aí aplicando para seu visto de estudos e tudo mais, o que faz sentido escrever aqui, o que o oficial quer ver, quais são os meus objetivos, o que eu quero para o meu futuro, por que eu estou escolhendo esse programa de estudos, o quão linkado ele está relacionado com a minha trajetória profissional, qual vai ser o benefício desse programa para quando eu voltar depois aqui para o Brasil, para o meu país de origem, esses pontos que você tem que levar em consideração para poder embasar bem a sua intenção ou a sua motivação de estudos quando você estiver fazendo a sua aplicação. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado com as dicas, né, que eu tô falando aqui e tudo mais. Se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários que eu respondo. Lembrando que se você precisar de ajuda para o seu visto de estudos, para o seu processo em si, eu fico à disposição. Meu link tá aqui na descrição para você agendar a sua consulta, tá bom? E aproveitando, eu vou pedir para vocês também seguirem no Instagram, tá? Vou deixar minha conta aqui do Instagram. Ali eu tô falando no dia a dia, né, de mais novidades. Eu tô com a carinha lá quase todos os dias no Instagram, então se você quiser me acompanhar de lá também, será muito bem-vindo, será um prazer, eu vou ficar muito feliz de ter vocês também por lá. Então é isso, pessoal, espero ter ajudado bastante. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa informação. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou pedir para você assinar ao final. Então vamos lá.
Uma das melhores educações do... Calma, perdi o fio da meada. Só um minutinho que eu vou conferir o microfone. Colaborar... Não, esqueci o que eu ia falar.